Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? A você que chegou agora e não me conhece, eu sou Ivan Lacerda. Aqui é um espaço que eu idealizei para pessoas inteligentes, pessoas que buscam o seu desenvolvimento pessoal, pessoas que querem dedicar uma pequena parcela do seu dia, alguns minutos do seu dia, para o desenvolvimento, para um momento de reflexão. Hoje, o primeiro vídeo da semana, eu quero parabenizar as pessoas que estão trabalhando em casa, em home office. Um período assim tão complicado nesses últimos tempos, muitas pessoas se reaprendendo, ou de repente algo extremamente novo para muitas delas, trabalhar em casa. Então eu queria fazer um panorama aqui e dar bom dia para essas pessoas que estão desenvolvendo essas novas técnicas e habilidades. Para você que está um pouco livre daquele ambiente tóxico do qual você trabalha, daquele ambiente tumultuado, às vezes um ambiente não tão sadio, às vezes um local onde você é obrigado a dar aqueles risinhos assim, ou fazer uma certa política para as pessoas que, de certa forma, não são pessoas com o mesmo nível ou com a mesma energia que você tem, e você frequenta esses mesmos ambientes. É importante também a gente imaginar e pensar que, trabalhando de casa, em muitos casos, você está livre daquela maluquice do nosso trânsito de São Paulo, onde às vezes você perde 2, 3 horas por dia, só no processo de chegar até o trabalho e voltar para casa. Então você pode estar descobrindo ou percebendo o quanto tempo você perde na sua vida nesse processo e que isso não é remunerado. É interessante você pensar um pouco, dependendo dos ambientes que você trabalha, às vezes, eu já participei de várias consultorias e várias empresas, então às vezes toco aquelas músicas, aquele ambiente mais festivo assim, mas no qual você às vezes não está muito encaixado naquele ambiente, Você se sente um pouco fora daquilo e aquilo incomoda e aquilo acaba não sendo tão produtivo para você. Mas você está lá, a empresa é física, você acaba tendo que ficar lá. Então é importante refletir sobre essas questões da importância que nós temos em poder trabalhar de casa, em poder desenvolver essas novas atividades, essas novas habilidades. Existem inúmeras, eu diria centenas de ferramentas que nos ajudam, que faz essa conexão, que torna o nosso ambiente pessoal, o ambiente familiar, em algo que possa ser bastante produtivo. É claro, cada um tem a sua realidade, em alguns ambientes talvez precise um pouco ser adequado, um pouco ser ajustado, mas no geral você vai perceber o ganho que isso traz para a sua vida. E eu digo pelo seguinte, digamos que com esse tempo ganho do transporte, essas 2 ou 3 horas, ou que seja 1 hora por dia, se você somar isso dentro da sua rotina diária, em 1 semana você tem a capacidade de poder ler um livro, utilizar esse tempo livre para fazer um curso, para dedicar a uma nova atividade, uma nova habilidade, de repente um hobby que você gostaria de fazer, tocar um violão, para fazer alguma habilidade manual, alguma coisa voltada para a culinária, enfim, utilizar melhor esse tempo. É legal que se você puder perceber esse grande ganho que você tem, é você descobrir que você está mais próximo dos seus, mais próximo da sua família, mais próximo do seu filho, você vai poder se dedicar um pouco mais a ele, vai poder estar junto, de repente, da pessoa que você ama, você vai poder trocar momentos de experiências em horários diferentes que onde normalmente você estava no seu trabalho. E é importante isso para o desenvolvimento dos seus filhos, o desenvolvimento das crianças, poder ensinar coisas para ele que, de repente, quem fazia isso é o professor, se é que fazia. Então, assim, tem muitas coisas importantes que, no decorrer do trabalho de casa, a gente acaba aprendendo. Um outro ganho que é muito importante no nosso dia a dia e a gente não percebe, por exemplo, na hora do almoço, onde às vezes você quer ficar em paz, você quer ficar tranquilo, mas você acaba indo almoçar com a galera e é aquela bagunça, aquela balbúrdia, as pessoas falando alto, gritando, ou às vezes ainda durante o período do almoço falando de trabalho, falando de projetos,
falando de conspirações, e você está ali querendo se alimentar, querendo estar numa conexão mais com a comida, querendo fazer uma digestão legal, querendo ficar em paz, mas no dia a dia isso vai tomando um curso que às vezes não é tão legal. Uma outra questão no trabalho também, que às vezes acaba tomando um certo tempo nosso, é aquelas pausas para o cafezinho, aquela conversa paralela, aquele bate-papo improdutivo de pessoas querendo contar coisas que tomam o seu tempo, aquela sensação que a gente tem no dia a dia de estar sempre ocupado, de estar sempre ali querendo fazer alguma coisa, porque se você parar e ficar lá quieto ou fazendo alguma outra atividade, vão achar que você está enrolando, ou que você não está nem aí, ou que você não está comprometido. E você vai perceber que a partir do momento que você trabalha de casa, esse ganho é incrível, porque você concentra, você foca, você vai lá e trabalha, você vai lá e resolve. E aí te sobra tempo. Te sobra tempo para muitas outras coisas bacanas. Basicamente, eu trabalho de casa há 15 anos. Foi uma escolha que eu fiz durante um período na minha vida, um período que eu corria e trabalhava feito um maluco. Tive altos ganhos, tive ganhos de produtividade, tinha ganhos de realizações pessoais e materiais. No entanto, era aquela loucura. E quando você passa a trabalhar em casa, não é que de um dia para o outro você aprende tudo. Você leva um tempo, realmente é um período de adaptação. Então eu te entendo que talvez esse primeiro mês, esse segundo mês, está ainda naquele processo de, nossa, que loucura, como isso funciona. Mas a médio e longo prazo, e é uma tendência futura das empresas, as instituições vão acordar para isso e vão perceber o ganho que isso traz e vão propiciar aos seus funcionários, os funcionários estratégicos, esse tipo de trabalho. E aí cada um com o seu tempo, com o seu jeito, vai montar o seu espaço, vai adequar, vai criar um ambiente melhor, vai educar um pouco as crianças na hora, por exemplo, que tem que fazer silêncio, na hora que não pode interromper. No meu caso particular, quando as minhas filhas eram pequenas, eu criava um código. Eu tinha um cômodo que eu transformei em meu escritório e uma sala que eu fecho. Então, quando aquela porta estava fechada, ninguém interrompia, porque eu precisava ter concentração ou eu precisava ter silêncio. Quando a porta estava aberta, podia entrar à vontade, podia me interromper, podia conversar, podia falar, eu parava, porque você vai tocando esse processo de uma forma mais tranquila. Então eu sugiro você observar o seu melhor funcionamento, criar uma rotina, manter uma rotina bacana de poder se arrumar, de estar bem, não ficar largado lá de pijama o dia todo, poder ter um mínimo de disciplina para que a sua mente entenda que você continua trabalhando, que você continua produtivo e que você continua trazendo resultados. Porque no fundo, o que a empresa vai buscar de você é resultado. Seja você trabalhando lá no escritório ou seja trabalhando de casa. Agora, se você sente falta, se você fala, meu Deus do céu, minha casa é um inferno, eu não suporto minha esposa, eu não quero saber dos meus filhos, eu moro sozinho, eu me sinto sozinho, eu estou numa situação que, eu quero ir para o trabalho, eu quero ver gente, eu quero estar lá. Tudo bem, é uma escolha sua, né? Tem pessoas e cada um tem um jeito, uma maneira de agir. Mas eu costumo dizer que se eu chegar para o rapazinho lá da Cracolândia e falar para ele, filho, sai daí, porque aí está um ambiente tóxico, né? Você não está legal aí, ele talvez não aceite uma conversa assim. Porque é quase que um vício. Tem pessoas que têm o vício do trabalho, que têm o vício daquele ambiente, que precisa daquilo. Às vezes nem é questão financeira, é uma maneira de se libertar, de estar ali fazendo parte de um grupo. Então, para você, realmente, eu não tenho muito o que poder te ajudar. Eu até posso te ajudar para que você comece a ver outras coisas bacanas da vida, né? Incluindo o trabalho nela. Quer dizer, o trabalho é fundamental, mas existem outras coisas também muito importantes. Eu sei também que existem algumas profissões que o trabalho de casa é meio que inviável. Por exemplo, quem trabalha na área médica, quem tem o seu próprio consultório, apesar que cada vez mais estão acontecendo atendimentos online, né? A pessoa faz uma consulta online, e isso é super positivo, nós vamos perceber o ganho que isso vai trazer para a sociedade daqui a algum tempo.
Mas existem casos onde a pessoa tem que ir para aquele local e precisa trabalhar lá, seja num ambiente hospitalar, seja num restaurante, ou mesmo num ambiente fabril, onde as pessoas precisam de maquinário, precisam ter um ambiente próprio para o trabalho, às vezes é um trabalho de risco, então ela precisa ter os EPIs necessários para isso. Então, beleza. Nesse caso, eu acho realmente que não tem muito o que fazer em casa. Existem também aquelas situações onde a pessoa adora estar naquele ambiente, porque ali é um ambiente sadio, ali é um ambiente bacana, ali existe respeito mútuo, existe camaradagem, existe troca, né? Compartilhamento de conhecimento. Às vezes o local onde a pessoa trabalha é próximo da casa dela, então ela vai andando ou vai de bicicleta. Então assim é maravilhoso, então não tem um porquê de falar assim, eu vou trabalhar em casa. Você já está num ambiente sadio, num ambiente bacana. Agora, eu acredito que a nossa casa, pelo menos deveria ser, o local mais sagrado e sadio onde a pessoa pudesse passar a maior parte do dia dela ainda de forma feliz. Agora, você que está no seu trabalho, que ainda está com dificuldade e ainda talvez não conheça ferramentas que podem te torná-lo mais produtivo, que talvez ainda precise mudar um pouco a mentalidade, como atuar, quais os melhores horários, que dicas que podem ser mais produtivas, poxa vida, eu estou aqui à sua inteira disposição para ajudá-lo. Você tem os meus contatos, vai ser uma alegria imensa poder ajudá-lo a fazer essa transição, né? E a médio e longo prazo você vai ver o quanto isso é fundamental para que você fique melhor, para que você tenha melhores resultados. Bom, o que eu tinha a dizer hoje sobre ambiente de trabalho é isso. É maravilhoso, pelo menos para mim é muito bom, e faz com que eu seja muito mais produtivo, que eu utilize os meus tempos livres para produzir coisas que eu julgo importante. Algumas pessoas vão perceber que com esse tempo a mais que vai sobrar, quem sabe você pode utilizar para treinar outras pessoas, para naquilo que você é muito bom, você criar um curso, quem sabe criar conteúdo num podcast, no YouTube, e você ser mais um nesse processo de desenvolvimento de uma rede maior, de muito mais pessoas participando e desenvolvendo. Eu vou adorar saber naquilo que você é bom, o que você está ampliando, criando mais possibilidades de desenvolvimento. Ok? Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, precisando de algo, é só entrar em contato. Um grande abraço e nos vemos numa outra oportunidade.